Boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube deste Centro Espírita abençoado, 105 anos no trabalho de caridade, de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Com muita alegria, há mais de 5 anos temos esse estudo todas as quartas-feiras, estudando as cartas de Paulo. Sejam todos bem-vindos, aos que estão sempre conosco, aos que estão vindo a primeira vez, que estão agora, nesse momento, 3 de setembro, online, mas também aos que virão assistir em outro momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente possa vibrar e sintonizar aqui com Paulo, com Timóteo, que vão trazer as lições, junto com Emmanuel, Chico Xavier. Então, nós estamos sempre às quartas-feiras estudando as cartas de Paulo. Tem a palestra presencial em Lavras, no Centro Espírita Augusto Silva, mas a gente também tem esse momento de estudo online através do YouTube. A palestra fica gravada, a sequência também para trás, porque é uma sequência que está estudando as cartas de Paulo, então podem rever, podem ver para trás, podem começar a acompanhar desde já, aos que estão sempre conosco também aqui. Boa noite. Então vamos com Emmanuel, com Chico, com Timóteo, com Paulo de Tarso, em boa companhia. E aí nós vamos hoje refletir no Fonte Viva, é o capítulo 47, chamado Autolibertação. Paulo está falando para Timóteo algo que a gente pode sempre levar para o campo material, porque ele diz assim: Timóteo, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então a gente sempre vai pensar, de imediato, não sei vocês, mas eu pensei no material, A gente sempre fala, nada do que a gente tem, tudo a gente vai ter que deixar. Mas o Emmanuel, através da mediunidade de Chico, ele vai trazer a autolibertação. Ele vai pegar esse versículo e vai estudar a emancipação da alma. Então ele começa assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Então o patrimônio material que ele vai trazer são as pessoas, são a família, são a vida social. Então, ele diz que a gente tem que começar um curso de autolibertação. Como que eu vou fazer? Então, primeiro passo, eu possuo tudo, mas eu nada tenho. A gente é usufrutuário aqui dos bens divinos, que a gente pensa logo na matéria, mas a gente está usufruindo também dos familiares, das pessoas com a gente convive. Então, eu estou usufruindo naquele momento de quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é meu marido, quem é meu filho. Eu estou com eles, aprendendo como possuindo tudo e nada tendo, com todos, mas sem ninguém, porque é a porta estreita, porque a gente passa sozinho em alguns momentos. Então ele vem convidar a gente a estar bem conosco mesmo, mas também estar bem com os outros para fazer essa emancipação, um projeto de emancipação da alma que se apega na personalidade, nesse eu. E esse eu nos aprisiona, e ele diz que são as grilhetas escuras do eu. Então, eu separei 4 pontos para a gente trabalhar. O texto é grande, do Fonte Viva, capítulo 47, tá, pessoal? Então, eu separei, assim, 4 pontos que ele vai trabalhando. Então, ele começa justamente nessa questão da gente viver bem sozinho conosco. Então, ele diz assim: a gente chega à Terra na condição de um peregrino. Chegamos sozinho, necessitado de aconchego e socorro. E a gente sabe que a gente vai se retirar da Terra sozinho. A gente chega sozinho, querendo conforto, carinho, querendo um berço, querendo o aconchego e o socorro, mas a gente vai se retirar, daqui da Terra sozinho. Então a gente tem que se resignar a viver bem conosco mesmo, servindo a todos, não no voto de silêncio, não na clausura, não no insulamento, mas
a gente tem que viver bem conosco mesmo, servindo a todos e em favor do nosso crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão ao seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, ele vem falar da solidão, de nós estarmos bem conosco mesmo. E isso é algo preocupante, porque às vezes a gente não consegue estar bem conosco mesmo. Aquele momento em que a gente faz aquele repouso, em que a gente busca, experimente não fazer nada, experimente estar assim, consigo mesmo, no livro, numa leitura, numa contemplação. Então é isso que Jesus já fazia e já convidava a gente. Então, quando eu li essa questão, esse primeiro ponto desse curso de autolibertação, que é servir a todos, mas viver bem consigo mesmo. Eu ajudo a todos, mas eu tenho os momentos de solitude, não de solidão, de solitude. E solidão é triste, né? Mas a solitude não, ela é importante. E Jesus fala isso. Porque quando eu fiquei lendo, preparando o estudo, eu lembrei do lugar deserto, do pão nosso. Porque Jesus diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Então, esse convite de Jesus aos companheiros é muito importante. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Então, é aquele momento de solitude, de encontro consigo mesmo. Eu e eu mesmo. Então, nesse precioso símbolo, nós temos o santuário íntimo de um coração que deseja a luz divina. De modo algum se referia a Jesus tão somente à soledade dos sítios que favorece a meditação, porque de repente eu falo, nossa, mas para eu fazer isso eu tenho que sair para a natureza, para o bosque, viajar, me afastar. Não, é lógico que esses locais são sugestões vivas e é uma delícia, mas nem sempre a gente consegue isso, porque a gente, né, tem que estar em sociedade, a gente tem que estar na vida cotidiana, na vida de relação. Mas Jesus fala da câmara silenciosa situado dentro de nós mesmos. Então, olha esse curso de autolibertação que Emmanuel está propondo, sabendo que a gente tem que viver possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Então, sem ninguém é o momento que eu entro na minha câmara íntima, silenciosa, dentro de mim mesmo. Se a paisagem está linda e maravilhosa, mas se não está, está tudo no concreto, tudo no burburinho do mundo ali, mas eu tenho aquele momento que Jesus fala, vamos ler de novo, olha que bonito. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento do mundo, embora servindo diariamente, consoante os desígnios do alto. Então, é aquele momento que a gente está no mundo, a gente tem que servir, mas a gente sente que a gente não é dali, que não é aquilo que a gente quer, mas a gente tem que tolerar, tem que servir, temos que ajudar. Mas a gente quer aquele momento da câmara silenciosa e íntima. Então, nesse templo secreto da alma, Jesus espera por nós, para nos revigorarmos das forças exaustas. Aqui ele está falando das forças exaustas. Você está exausto, você busca isso. No título que nós estamos estudando hoje, ele já está falando que a gente já está nesse esforço de superação, de sair dessas grilhetas escuras do eu. E a gente quer emancipar a alma. Então, primeiro ponto, estar bem conosco mesmo. Nesse templo secreto da alma, o Cristo espera por nós para revigorarmos, porque os homens imaginavam que a procura desse lugar deserto eram os mosteiros, paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento de Jesus não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação. Não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Mas, antes de tudo, a gente precisa buscar descobrir em nós mesmos um lugar à parte, onde a gente repousa em companhia do Mestre. Então, esse é o primeiro ponto que a gente trouxe aqui no Pão Nosso, capítulo 34, e
estamos trazendo nesse início do Fonte Viva, capítulo 47. A gente ter o momento de estarmos em solidão, adquirindo a ciência da autossuperação. Mas ele continua. O texto é grande, é o capítulo 47, né? E aí o segundo ponto que ele vai trazer, aí eu fiz aqui meu esqueminha, é consagrar-se ao bem. É o bem de ti mesmo e o amor ao próprio bem. Então a gente consagra ao bem, mas a gente tem que se emancipar, a gente tem que estar feliz conosco mesmo, e temos que fazer o bem para nós. E fazemos o bem para o próximo. Então é a espontaneidade no bem, a alegria de servir, a alegria de precisar do concurso alheio, a alegria de ser simpático. Então vamos ver como está aqui no texto, na íntegra. Não te imponha, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Ele diz aqui, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Então eu lembrei muito de uma passagem de Meimei que ela fala da alegria no dever. Então ele diz assim, não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Então nós vamos precisar dos outros, né? Nós temos que reconhecer a nossa própria pequenez ante a vida infinita, precisamos de simpatia e do concurso alheio das pessoas, e nós precisamos consagrar-nos ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas pelo amor ao próprio bem. Aí, eu fiquei preparando a palestra e lembrei da Meimei no livro Pai Nosso, um livro para crianças de todas as idades. O livro Pai Nosso, ela vai trabalhando a Meimei em cada passagem da oração Pai Nosso. Então, ela vai trabalhar 4 historinhas no Seja Feita a Tua Vontade, assim na terra como no céu. E aí ela traz, no item 4, ela traz 5 reflexões, né? E aí ela traz assim, a alegria no dever. Ela conta uma história de João, Jesus, Zebedeu, pai de João. Quando Jesus estava entre nós, conta Meimei, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem a um povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte, o moço estava muito triste. Jesus, contudo, exortou a cumprir o dever, falou, você tem que ajudar o seu pai, né? Seu pai precisava do serviço, não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho de Jesus e seguiu, né? Não foi se distrair, não foi ter um momento de descanso ali com Jesus, e foi fazer o que o seu pai precisava. O serviço exigiu de João 4 dias de viagem, de trabalho, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. Jesus notou o semblante sombrio de João e chamou ele em particular. Até porque a gente tem que fazer essa caridade, né? A gente nunca constranger alguma pessoa, mas como somos, né, amigos e queremos o bem do nosso próximo, a gente pode, né, fazer essa exortação que Jesus vai fazer, mas de forma particular. Ele falou, João, você cumpriu o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Atendeu à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim, mas João, contrariado, acredito haver efetuado todas as minhas obrigações, mas de cara ruim. Aí Jesus, entretanto, acentuou sorrindo calmo. Então ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegres, por haver correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu. E João compreendeu que no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer ninguém. Então, a alegria no dever. Você foi lá, você cumpriu a vontade de Deus, atendeu seu pai, mas vamos fazer de cara feliz, de cara boa, né? Então ele falou, tá faltando uma coisa, você não tá fazendo mais alguma, tá faltando mais alguma coisa. Que é isso que ele fala aqui, consagra-se ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Então, por amor a meu pai, eu vou viajar 4 dias, vou servi-lo, não vou fazer o passeio que eu queria, mas é por amor ao próprio bem. Então, esse é o segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto, estar bem consigo mesmo, ter esse local à parte, ter esse momento de solitude para se fortalecer, mas para
estar com todos, né? Nada tendo, estando com todos, mas ao mesmo tempo estando sozinho. Eu não decorei como é que ele fala isso. Com todos e sem ninguém, né? Porque ele fala, nada trouxemos para esse mundo e não levaremos nada. Então, eu chego sozinho e vou embora sozinha, mas nesse intervalo, eu estou vivendo com todos, mas sem ninguém, né? Então, esse segundo ponto é consagrar-se ao bem. O bem de ti mesmo, né? O amor ao próprio bem, a espontaneidade no bem, a alegria do dever, e sempre lembrar dessa historinha de Meimei, que conta aí de João, Jesus, né? E o velho ancião, o Zebedeu. Bom, aí ele vai continuar, e aí ele vai trazer um terceiro ponto, que eu coloquei como humildade. Né? Então, nesse nosso esforço de autolibertação das griletas escuras do eu, a gente tem que trabalhar a humildade. Como? Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devem agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Então, a humildade é jamais supor que a tua dor é maior que a outra, jamais querer impor aquilo que te agrada, né? Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos. Então, humildade, não impor, não exigir, não se envaidecer, né? Então, outro ponto importante aqui, que é a humildade. E aí, o quarto ponto, para a gente já encerrar, né? É o melindre. Bom, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada na limpeza do leito em que repousas. O mesmo cuidado que a gente tem que ter com a limpeza da nossa cama onde a gente dorme, a gente tem que combater a tendência ao melindre pessoal. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Isso até já estava grifado aqui de outras leituras minhas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Então, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Quem quer cultivar espinhos? Quem quer um peso inútil ao coração? Então, a Maria Dolores, Maria Dolores é uma poetisa chamada Maria de Carvalho Leite. Ela nasceu em 10 de setembro de 1901, na Bahia. Tinha um talento para escrita. Em 1916 formou-se professora, lecionou em Salvador, na Bahia. O seu marido era italiano, Carlos Larocca. Conheceu a doutrina espírita na década de 1940. Ela fez parte da Legião da Boa Vontade e foi uma das trabalhadoras mais dedicadas ao lar das meninas sem lar e ao amparo aos mais necessitados. Ela era casada, não teve filhos biológicos, mas adotou 6 meninas. E durante 13 anos ela foi colaboradora assídua de jornais baianos, já adotando esse pseudônimo, Maria Dolores. Quando ela tinha 56 anos, ela contraiu uma violenta pneumonia que provocou o seu desencarne. Anos depois, essa poetisa, então, começou a transmitir lindos poemas do mundo espiritual, por intermédio de Divaldo e Chico Xavier. E a gente vai ler um poema dela que fala sobre ofensores. Olha que bonito. E é um livro que chama Maria Dolores a Própria. A gente viu que a ofensa é peso inútil no nosso coração. Né? A gente não deve sempre combater o melindre com a mesma persistência que a gente limpa a nossa cama, a higiene de onde a gente dorme. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Então, vamos com Maria Dolores. À frente do dia a dia, não ouvides, alma boa, se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima escondida, sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas. Estradas que ninguém vê.
Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma feição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, mas traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo a fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Maria Dolores. Então, ela traz aqui para a gente, né, o quanto o ofensor está doente. O quanto o ofensor, às vezes, ele agride, mas ele está com aquela lágrima escondida. O ofensor tem estradas que a gente não vê. Ele traz o peito sangrando, traz uma enfermidade obscura, e aí ele vem para que a gente esteja examinado no nosso amor, na nossa paz. Então é um teste para a gente buscar nesse curso de autossuperação, de autolibertação, darmos a paz, não darmos guarida àquela ofensa, a servir, abençoar e passar. E como diz aqui no texto, para a gente encerrar, né, que seria a quinta parte, né, o quinto tópico para a gente encerrar esse curso de autolibertação, desanuvia a mente, limpa a mente, não ficamos remoendo naquele melindre, por que que fez aquilo, por que que não fez, então, desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos contas com Deus, Ele que nos emprestou a vida. Nós não vamos acertar a conta com os homens que malbaratam essa existência. Nós vamos acertar com Deus. É Ele quem nos emprestou esse corpo, essa vida, essa família. Deixe que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só. Então, Emmanuel volta nisso, né? Ele está trabalhando nesse capítulo essa questão da solitude. A gente aprender a ser só, para ser seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Então, pensamento voltado para Jesus, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, encerramos com a advertência de Paulo, quando nos diz que, referente a qualquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então, que a gente seja usufrutuário da bênção que nós temos hoje. Que cada um faça uma reflexão pessoal. O que que a gente tem usufruído dessa vida de positivo, de belo, de nobre? Quais são as santas e sagradas oportunidades, os bens materiais, a família, o trabalho, a luta, o voluntariado? O que temos usufruídos? Porque é isso, é o nosso momento. Mas nada nós vamos levar, nada trouxemos e nada levaremos. Mas que a gente leve, né, a certeza de que cumprimos o nosso dever, a consciência tranquila de que combatemos o bom combate. Então, encerramos nessa noite mais um estudo, convidando a todos para continuarem conosco semana que vem, desejando a todos uma abençoada quarta-feira, uma iluminada quinta, sexta, e vamos seguindo semana a semana com Jesus, com o Evangelho e com a abençoada doutrina espírita, que consola esclarecendo, esclarece consolando. Uma boa noite, agradeço a participação de todos e até o nosso próximo encontro.
Música